Muito bem, iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 22 de março de 2021, nossa aula de número 8 do semestre. Então, recapitulando, na semana passada, nossa aula foi um pouquinho diferente, vocês tinham duas atividades ali, né, que eu considero duas atividades de fixação de conteúdo, né, porque muitas vezes quando eu falo, as coisas parecem bem, né, tá tudo fácil, tá tudo entendido, e aí vocês vão para execução sozinhos e aí surgem dúvidas, surgem alguns pontos aí de melhoria, né, que vocês têm que trabalhar. Então, na semana passada, a primeira ideia era conceitos. Vocês olharam o material conceitual sobre aquilo que a gente vinha fazendo na prática, né? E em cima daquilo tinha um conjunto de respostas que eu já corrigi todas elas e já devolvi para vocês com a nota de cada um. Tá? Então, isso já está lá no AVA. Né? Todos vocês já têm aí o resultado daquilo que vocês me entregaram. No geral, né, eu acho que vocês foram bem. O que eu percebi em algumas respostas, não sei, né? Não sei se foi a questão tempo, eu acho que não, porque foi no começo, né, era a primeira atividade, mas algumas pessoas elas conseguiram aproveitar um pouco melhor a pergunta e foram com mais profundidade, né? Outras pessoas procuraram colocar é, estilo prova, né? E não era essa a ideia. Mas é assim, vou responder aqui rapidinho, né? E vou para a próxima. Quando na verdade a ideia era vocês conhecerem um pouquinho mais. E, como acontece algumas vezes, teve uma ou duas pessoas em uma ou duas perguntas que a impressão que eu tenho é que não entenderam o que estava sendo perguntado, né? Eu perguntei sobre identificadores e a pessoa respondeu sobre entidades. Então, ou não prestou atenção na leitura, na hora de entender o que estava sendo pedido, ou sei lá, né, realmente confundiu quais eram as definições. E isso me chama a atenção porque vocês precisam desenvolver a capacidade e a habilidade de ler, né, de interpretar aquilo que está sendo pedido e de olhar aquilo que você está respondendo. Né? O seu chefe te pergunta, como é que está o projeto? Né? E você responde para ele, não, a linguagem que eu estou usando é muito boa. Sabe? Então, aquilo que foi perguntado não foi respondido. Tá? Não é questão de ser chato ou ser mais criterioso. É o básico. Então, muito cuidado quando vocês responderem, se vocês estão respondendo aquilo que vocês foram questionados. Se aquilo que foi questionado está sendo respondido naquele conteúdo que você colocou. É mais um ponto de atenção, isso também não desabona, né, o trabalho que vocês fizeram. A parte 2, vou trazer vocês para cá, que aí fica mais fácil conversar. A parte 2 eram duas modelagens. Né? Uma delas em cima desse enunciado aqui, o slide 47, que falava sobre RPG, né? Um jogo muito comum que alguns de vocês podem ser adeptos ou não, né? Aí não tem problema também, né? Se é ou se não é, não importa muito, mas a gente tinha um. Ok, Cleiton. Vocês tinham um enunciado, uma situação, e aí vocês buscaram montar a resolução desse item que eu estava pedindo a vocês. Né? Estou abrindo aqui meu BR modelo. Abri o meu BR modelo, deixa eu pegar o enunciado. Está aqui, vocês têm lá no material de apoio. Eu vou tirar da tela. Não estão vendo minha tela? Ainda bem que você me avisou, Rian, porque se eu não compartilho, vocês não veem. Desculpa, eu achei que eu já estivesse compartilhando. Agora sim, Rian?
Sim, ok. E está aparecendo aqui o PowerPoint, né? Não vocês. É isso? Legal. Então vocês tinham, né, para resolver o 47 e o 48. Vou tirar também daqui e vou deixar o BR modelo para a gente poder resolver. A maioria de vocês pensou da mesma forma, resolveu de maneira muito similar, não tem problema, né? O 47, o enunciado, ele podia assustar um pouquinho, nossa, que monte de linhas, né? Mas no fundo, o que estava sendo perguntado aqui era muito simples, né? Propositalmente, eu acabo mesclando tudo que eu compartilho com vocês, tá? Eu podia deixar naquele formato antigo, né? Um jogador possui tantos personagens. Um personagem ele é de no mínimo tantos jogadores. Mas eu vou diversificando a forma de pedir para vocês irem exercitando o cérebro de vocês e a capacidade de entendimento, tá? Então, vou tirar daqui. E a maioria de vocês resolveu da mesma forma. Eu disse que em modelagem muitas vezes não tem tanto, exceto os conceitos, né? Não tem muito certo e errado, né? Mas tem consequências, como eu coloquei para alguns. Então, RPG é uma sigla inglesa que significa Role Playing Game, né, um jogo de rolagem, porque possivelmente são dados que você joga ali, né, que aí de acordo com o dado, de acordo com o número, ele tem uma consequência, tem alguém que direciona, que é o tal do mestre. Eu não conheço muito de RPG, tá? Isso é o que eu ouvi dizer. Tem um mestre que tem todo o enredo e aí ele vai contando as histórias e os personagens vão vivenciando aquela história, né? Pode ser um cartão, pode ser um card que ali tem do personagem algumas características, né? Que em português significa jogo de interpretação de personagens. É um gênero de videogame também, né? Consiste em um tipo de jogo no qual os jogadores desempenham o papel de um personagem fictício, né? Então, eu já estou vendo aqui algumas coisas que são interessantes. Jogadores e personagens, né? Imaginando que um jogo teria os jogadores e cada um deles poderia interpretar somente um personagem pode ser interpretado por somente um jogador. Monte um modelo de dados para atender a situação. Então eu vou pegar essa minha versão do BR modelo, que é de vocês, pode ser um pouco diferente, mas o resultado final aqui é o mesmo, né? Eu vou ter aqui jogadores, aplicativozinho de zoom aqui para tentar melhorar a minha vida. Jogadores, aqui eu tenho um outro que são os personagens. E aqui eu vou ter uma relação entre eles, ligar objetos, jogador com personagem. Jogador interpreta personagens. E aqui no enunciário está falando que o jogador desempenha o papel de um personagem fictício. O jogador interpreta no mínimo nenhum e no máximo, aqui está muitos personagens. Pelo enunciário está falando que um jogador interpreta o papel de um personagem. Somente um personagem. Um personagem, ele é interpretado no mínimo por nenhum ou um jogador. A gente vai discutir um pouco isso. Um personagem é interpretado no máximo, aqui está por muitos jogadores. No texto, está indicando que um personagem é interpretado no máximo por um jogador. Seria alguma coisa assim. Tá? Essa é uma forma de resolver.
Como eu coloquei para alguns, quais são as consequências, né? É claro que essas consequências, e por isso que eu não descontei ponto, né? E se eu descontei de alguém erroneamente, me avisa que eu corrijo lá. Mas a consequência que eu coloquei para muitos de vocês é que, da maneira que está o enunciado, né, eu crio um personagem no meu jogo e somente um jogador pode usá-lo. Né? Porque aqui eu estou falando que um personagem tem no máximo um jogador. Um personagem é interpretado no máximo por um jogador. Por outro lado, um jogador ele interpreta no máximo um personagem. Pelo enunciado, essa resposta está correta. O que vocês podem ter feito? Um jogador interpreta no mínimo um e no máximo um personagem. Também está correto? Também está. Você está obrigando, no momento que eu cadastrei um jogador, de vinculá-lo a um personagem. Por outro lado, no momento que eu cadastro um personagem, eu não preciso ter um jogador para ele. Depois que vocês leram os conceitos de cardinalidades mínimas e máximas, eu entendo ou quero entender que ficou um pouquinho mais fácil entender as consequências de usar um zero aqui e as consequências quando eu uso um aqui no mínimo. Como vocês já escreveram para mim, o zero é opcional, eu posso ter ou não, o é obrigatório, eu tenho que ter. Tá? E quando você coloca o máximo, eu estou limitando. Um personagem que eu cadastrei aqui só pode ser usado por um jogador. Tá? E nesse contexto, um jogador só pode interpretar um personagem. Se a gente pensar num jogo online, isso aqui é restritivo, né? Porque eu posso ter um personagem cadastrado lá e vários jogadores online podem escolher o mesmo personagem, né? Se não querem chamar de personagem, querem chamar isso aqui de avatar, né? Em um jogo online, a pessoa ou pessoas diferentes podem escolher o mesmo avatar. Tá? Então, o que está sendo indicado aqui é que um avatar só pode ser usado por uma pessoa. Está correto de acordo com o enunciado. O problema disso, ou a consequência disso, é essa limitação que eu estou comentando com vocês. Eu não consigo ter um personagem sendo interpretado por mais de um jogador. Né? E aí eu não sei, no contexto de um RPG, se, por exemplo, dois jogadores podem ser lobisomem, né? Dois jogadores podem ser magos. Aí é vocês que podem me responder, tá? Vocês que já estão mais acostumados e acabam jogando com uma frequência maior do que a minha, porque a minha frequência de RPG ela é zero. Cada personagem é único, Rian? Depende, né? Pensa num jogo online. Eu tenho lá, sei lá, é um jogo medieval e eu tenho uma figura no meu jogo que é o Merlin, tá? Aí o Rian se conectou e escolhe que ele vai jogar usando o Merlin, né? E o Rian começa o jogo dele. Só que aí o Victor também se conecta na mesma plataforma. E o Victor quer jogar. Ele escolhe um personagem. Qual? Merlin também. Você personaliza, só que aí, Rian, não é em personagem que você personaliza. Porque assim, você personaliza em uma outra tabela que está vinculada ao personagem do Rian. Agora, o personagem em si, que é aquela base que você criou no site, no jogo, aquele personagem Merlin, que ele é o mago, que é da família tal, que é da descendência tal, isso é padrão, isso você não muda. Aí, quando você escolhe que quer jogar com o Merlin, isso é um preset, é um default, né? É um conjunto de características pré-selecionadas que toda vez que você pega o Merlin, ele começa com ah, com aquele, com aquela característica lá, com aquela configuração, tá?
Conforme o Rian vai jogando com o Merlin, você vai adicionando habilidade, né, magia. Ao passo que o Victor começa a jogar com o Merlin, ele não vai aumentar magia. Ele vai aumentar, por exemplo, a resistência dele, ou a força. Isso, exatamente, Rian. A gente vai ter aqui uma outra tabela, que são o personagem do jogador, que ela está do lado ali, aí essa você muda. Esse preset que o Rian, não, quem foi que falou? Você mesmo, foi você, que o Rian Carlos falou, esse preset não muda. Então, vários jogadores poderiam usar, tá? Mas, de novo, vocês seguiram o que estava no anunciado, ok. Só que isso não significa que vai ser sempre assim. E eu estou tentando chamar a atenção de vocês de como é que vai se comportar, tá? Porque se você fala que tem um só, esse preset só pode ser usado pelo Rian Carlos. A hora que o Victor entra no jogo, mesmo sendo uma outra conexão, sendo horas depois, aí o Victor fala, eu quero usar Merlin. Aí o jogo fala, ó, o Merlin está indisponível. Né? Você pode pegar um cavaleiro, vai lá, mata o Rian, que libera o personagem Merlin e você pode assumir. Não sei. Depende como você montou o jogo. Entendeu? Pode ser que é assim que vocês querem, né? Quando alguém elimina um personagem, quem eliminou o personagem pode tomar posse, vai lá, daquele corpo, né? Ou daquelas características. Não sei, tá? Só quero que vocês entendam assim. Dependendo do funcionamento que você quer, a modelagem do banco vai ser diferente. É isso que tem que ficar para vocês. Quando vocês colocam ali um máximo, você está falando que um jogador só pode ter um personagem. Né? Mas eu já vi alguns jogos que eu posso ter mais de um personagem. Quando eu faço o meu logon, eu escolho lá da minha lista. Né? Qual personagem você quer? E aí hoje eu vou jogar com o mago, amanhã eu vou jogar com a fada, depois de amanhã eu vou jogar com o cavaleiro. Né? Depende do jogo, depende. Então, é importante vocês entenderem a fundo o que vocês estão construindo, ok? Então, com relação a esse primeiro item, que era o slide 47, essa era a consideração, tá? Espero que vocês tenham entendido as cardinalidades mínimas e máximas, e a grande maioria de vocês resolveu isso e está ok, tá? Em muitos de vocês eu coloquei só essa consideração, mas percebam que eu coloquei a consideração, mas eu não descontei pontuação, que era só um alerta para vocês entenderem consequências. Ok? Então, 47 era isso. Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Não tem. Tá aqui em acesso rápido também não tem? Tem? Tem. Deixa eu ver. Aqui. Eu volto uma aqui. Venha para cá. Slide 47. Um de vocês, né, não importa quem seja, não me lembro também agora quem é. Eu achei muito legal que você 2021-03-22. E você mandou para mim um arquivo mais ou menos padronizado a nomenclatura. Né? Alguns de vocês mandou lá, conceitual 1, do jeito que salva aqui vai. E teve uma pessoa que eu me lembro, né, pode ter tido outros, mas eu não me recordo, mas uma pessoa já mandou lá o nome do slide, o nome do exercício, colocou o RA e colocou uma data. Então, assim, é legal, é importante a gente se habituar a seguir alguns padrões. Né? Mas também, né, isso não vai diminuir a resolução. Ok? Bom, 48. Preciso reduzir aqui, avançar um slide para mim aqui. 48. 48 era o enunciado do Zeca Shopping, né? Claro que vocês entenderam que ali o Zeca Shopping, o Shopping Azul, era um camelô, era para vender artigos importados, né? Artigos vindos. Hoje não é nem do Paraguai mais, né? Vem de São Paulo lá, a grande maioria. Mas o Zeca, o camelô,
né, que ele devia trabalhar como um camelo, ele tinha um estabelecimento comercial alternativo. Tinha uma barraca, né, um quiosque, um trem lá, um box, lá no Shopping Azul. Né? Em Araçatuba tem um Shopping Azul. Zeca Shopping é uma loja especializada em venda de produtos importados. Sei lá, eu acho que produtos pode ser uma entidade interessante. Vou deixar aqui. Trazidos diretamente da fronteira para o cliente. Eu acho que o cliente também é uma coisa interessante aqui. Ocasionalmente ocasionalmente ocorre a indisponibilidade de alguns produtos por conta de algumas apreensões da Polícia Federal. Né? O cara está trazendo a muamba e a polícia bate em cima e não deixa. Né? E caso os Zeca's Clients, né, os clientes do Zeca, procure um item indisponível, ele pode encomendar. E aí é onde alguns de vocês não perceberam, né? Alguns de vocês colocaram assim, ó, cliente e produtos tem uma relação aqui chamada encomenda. O cliente encomenda produtos, né? Só que aqui, quando eu falei que pode encomendar, ele pode encomendar pagando antecipadamente e retirando quando o bagulho chegar. Pagando antecipadamente. Se eu tenho uma relação de cliente encomenda produto, onde que eu vou guardar os dados do pagamento que esse cara fez? Vai estar no cliente? Mas ele pagou por qual produto? Eu não sei. Vai estar no produto? Né? Quanto que eu paguei, quanto que eu dei antecipado pelo produto? Se eu fizer isso, eu não vou saber quem foi o cliente. Então, nesse caso, né, existem pelo menos três entidades necessárias. Uma é o cliente, a outra entidade é a encomenda que ele fez, porque aqui eu tenho o dia que ele pediu, o valor dessa encomenda, o quanto ele pagou, se ele pagou com dinheiro, com cartão, e que dia que ele pegou, retirou essa encomenda. Então a encomenda, ela possui algumas características próprias, né? Alguns atributos, que se eu mantenho a encomenda como sendo uma relação entre cliente e produtos, eu não vou saber. Eu não posso colocar aqui um atributo data, nem valor pago. Fica faltando informações. Então, existe uma entidade chamada encomenda. E aqui eu tenho produtos. Deixa eu só diminuir aqui para receber. Pronto, recebi. Então, eu preciso ter esses três elementos. Tá? Ah, retirando quando o bagulho chegar. Faça modelagem de dados que eu atenda a empresa idônea acima. Então, aí aqui eu ligo cliente com encomenda, cliente faz encomendas. Encomendas usam ou consomem. Acho que eu não sei direito que nome que eu vou colocar aqui no meio. Sempre a ideia do relacionamento é um nome que ele caracterize a relação entre as duas tabelas. Ok? Resolução mínima é essa aqui. E eu não mexi nas cardinalidades ainda, tá? Eu deixei o padrão que a ferramenta me dá. Eu vou mexer já, tá? Mas eu não consegui enxergar isso aqui
essa resolução com encomenda. Eu vou resolver aqui de cima, então. Um cliente encomenda nenhum ou muitos produtos. Ok. Está correta a cardinalidade aqui. Um produto, ele é encomendado no mínimo por nenhum cliente, no máximo por muitos. Também está correta essas cardinalidades aqui. Ok? Se tivesse dessa forma, isso aqui estaria correto. Ok? Pegando a parte inferior, né, a resolução um pouco mais completa. Um cliente faz, no mínimo, nenhuma e, no máximo, muitas encomendas. Ok. Uma encomenda, ela é feita, no mínimo, por um cliente e, no máximo, por um também. Uma encomenda, ela é de um cliente só. Então, eu mudo aqui, ó, para um e um. Ok? De novo. Um cliente, ele faz, no mínimo, nenhuma encomenda. Um cliente, ele faz, no máximo, muitas encomendas. O cara gosta de ir lá no Zeca comprar as coisas, tá? Então, ele faz, no máximo, muitas encomendas. Uma encomenda, eu não posso ter uma encomenda sem saber de quem é. Quem que encomendou isso aqui? Ah, não sei. Então, uma encomenda, ela tem que ser de, no mínimo, um cliente. É obrigatório ter o cliente. Uma encomenda, ela é de, no máximo, um cliente também. Eu não posso ter uma encomenda que ela é do José Eduardo e do Vitor Hugo. Mesmo que eles vão dividir a conta, um dos dois vai lá e faz a encomenda. Está no nome de um só. Resolvi aqui. Encomendas consomem produtos. Uma encomenda, ela consome no mínimo um produto. Eu posso ter encomenda sem produto? Acho que não. Se está encomendando alguma coisa. Então, uma encomenda pode ter no mínimo um produto. Eu vou trocar aqui. Uma encomenda pode ter no máximo muitos produtos. Ah, eu quero um fone de ouvido e eu também quero um ventiladorzinho USB e eu também quero aquele negócio de esquentar café USB. Enfim, várias coisas que eu vou encomendar lá no camelô. Então aqui, ó, é um no mínimo e N no máximo, tá? Ao contrário, um produto, fone de ouvido Bluetooth. Um produto, ele é consumido no mínimo por nenhuma encomenda, tá lá, o cara trouxe e ninguém quis. Ou tá no catálogo dele e ninguém quis ainda, tá? Um produto, ele é consumido no máximo por muitas encomendas. Pessoas diferentes podem encomendar um fone de ouvido Bluetooth, um fone de ouvido gamer, um teclado gamer, né? Várias pessoas podem encomendar. Então aqui a cardinalidade máxima é N, ok? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Se não tiver, eu vou chamar alguém para explicar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nenhuma pergunta. Tá claro para vocês aqui o porquê da encomenda? Professor, Sim. eu deixei no caso de produto para encomenda, eu coloquei 0 e 1. Alguns de vocês colocaram, não foi só você não, tá, Roberto? Ainda bem que você me lembrou. O que acontece? Se você coloca o 1 aqui, ó, eu vou mudar, tá? 0 e 1, 0 e 1. Opa, tá aqui. 0 e 1. O que vocês estão falando? Que um produto, fone de ouvido Bluetooth, marca, sei lá, nem sei uma boa marca de fone de ouvido. Xiaomi. Xiaomi? Dizem que é muito bom, cara. JBL. Ô, Vitor, mas isso aí já foge da minha capacidade de aquisição, né? JBL e aquele outro também que é da Apple lá, que a Apple comprou. Qual que é a marca daquilo? Alguém lembra o nome daquele outro? Banks. É isso? Isso aí é para ricos, isso aí tá fora do controle. É, fora de contexto, mas vamos lá. Vamos supor
Ok, Vitor. Acho que é Banks alguma coisa. Bom, vamos supor que seja um fone de ouvido Bluetooth JBL. Caramba, 8K é grana. Mas é profissional, parece, né? Enfim, vamos lá, Roberto. Vamos no JBL, que é mais baratinho, tá? Um fone de ouvido JBL. E tem um modelo tal lá. Se você colocar 0 e 1 aqui, significa que a hora que eu cadastrei um fone de ouvido JBL modelo tal, somente uma encomenda pode usar, tá? Se você comprar um fone de ouvido JBL modelo tal, o Cleiton não pode comprar. Nem o Rian, nem o Zé Eduardo. Esse um que você colocou máximo está falando o quê? Que um fone de ouvido JBL pode estar no máximo em uma encomenda. Ok? Essa é a consequência e isso não pode, porque um fone de ouvido JBL modelo tal, ele pode estar em várias encomendas. Ainda mais se tiver na promoção, se tiver na moda, né? Muitas pessoas podem encomendar aquele fone de ouvido. Entendeu, Roberto? Entendi. É que eu até pensei em deixar N, só que eu mudei para não deixar as duas cardinalidades máximas como N. Beleza, né? Você está correto em pensar assim, só que a forma de resolver te gerou um problema. A gente tem que resolver, mas a gente resolve de outra forma, tá? Eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês. Aqui no cliente, eu vou trazer um atributo para ele aqui, identificador, que é colocar aqui em cima, tá? Opa, é o ID. ID cliente, código do cliente, tá? Na encomenda, eu também vou ter um atributo aqui. Ah, eu vou clicar no objeto. Aqui na encomenda, eu vou ter um atributo chave, que aí é o que vocês resolveram para mim naquelas perguntas. Ok, Guilherme. Eu vou chamar de ID encomenda. Poderia ser código da encomenda, não tem problema. Tá? E aqui no produto, para não ficar chamando tudo de ID, para vocês acharem que tudo é ID, o que é ID? ID é a abreviação de identificador. Tá? Aqui eu vou colocar um código do produto. Regra nova, coisas que a gente não falou ainda e eu vou começar a falar agora com vocês. Tem uma regra na modelagem que fala sempre que, antes disso, né, quando vocês olharam atributos, vocês leram sobre atributos, vocês acharam lá atributos identificadores, que também é chamado de chave primária. Vocês encontraram atributos puros e simples, que são elementos, são informações que a gente guarda referente àquela entidade. E vocês podem ter pesquisado e encontrado, e alguns de vocês colocaram, uma ideia chamada chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É a chave primária de uma tabela que ela foi exportada, que ela foi levada para outra tabela. Tá? Por isso que a gente trabalha com um modelo chamado modelo relacional. Ok? Tem uma regra que eu não tinha dito para vocês, que eu vou falar agora, que é, ok, como é que eu transfiro essas chaves de uma tabela para outra? Como é que eu pego uma chave primária e levo para outra tabela como chave estrangeira? Sempre, sempre, o um máximo leva a sua chave para o N. Sempre, a cardinalidade máxima 1 pega a sua chave primária e leva para a tabela ou para a entidade que recebeu a cardinalidade máxima N. No exemplo aqui, entre cliente e encomenda, o 1 máximo está aqui em cliente. Ó.
E o N está na encomenda. Então, aqui na encomenda, eu vou puxar um atributo para ela. Deixa eu separar aqui para ficar fácil de ver. Eu vou puxar um atributo aqui chamado ID cliente. ID encomenda chave primária. O ID cliente é uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É um atributo primário que veio de outra tabela. O 1 máximo está aqui no cliente, ele leva a sua chave para o N máximo. O ID do cliente vem para a encomenda. Só que o ID do cliente aqui na encomenda não é chave primária. A chave primária da encomenda continua sendo o ID da encomenda. Tá? E nessa relação que o Roberto propôs, o 1 máximo leva a sua chave para o N. Então, o código da encomenda, ele vem aqui para o código do produto. Vai ficar assim, ó. ID encomenda. E aí, Roberto, olha só a consequência do 1 máximo que você tinha colocado aqui. Se o código da encomenda vem no produto, fone de ouvido JBL. Que encomenda que usou ele? A encomenda 1. Ok. A encomenda 5 também quer um código, um fone de ouvido JBL. Como é que eu vou pegar o código da encomenda 5 e colocar aqui de novo? Já está cadastrado que a encomenda 1 comprou esse produto. Então, aqui também a gente consegue perceber que essa cardinalidade máxima, ela não está correta. Porque eu não consigo vender esse produto em mais de uma encomenda. Tá? Então, esse atributo aqui não existe. E aqui não é 1. Aqui tem que ser N. Pronto. E agora, eu falei para vocês que por uns dias eu não ia criar caso, né? E não vou criar caso hoje ainda. Mas o que vocês conseguem, observando aqui a resolução, vocês precisam perceber. Chicão, aqui deu N para N. Eu pego a chave primária da encomenda e levo para o produto, ou eu pego a chave primária do produto e levo para a encomenda. Porque, ó, N e N. O que eu faço Os aqui? dois. Eu trago o ID da encomenda para cá e o ID do produto para cá? Não. Eu não posso, porque a partir do momento que eu trouxer o ID da encomenda para o produto, aquele produto só vai poder ser usado em uma encomenda. Se eu levar o código do produto para a encomenda, aquela encomenda só pode ter um produto, que é aquele código que eu vou colocar naquele campo ou atributo que eu acabei de colocar. Então, eu vou engessar meu modelo. Uma encomenda pode ter um produto pode estar numa encomenda só. Eu não posso fazer isso. E é por esse motivo, por eu não poder levar nenhuma das chaves para nenhum lugar, é por esse motivo que eu não posso ter relações N para N. Porque eu não consigo vincular essas tabelas, eu não consigo relacioná-las da maneira correta. Como é que eu resolvo? Eu não vou cobrar isso hoje, mas a partir da semana que vem, sim. Como é que eu resolvo? Como eu resolvi aqui em cima, ó. Por isso que eu deixei aqui, tá? Um cliente encomenda nenhum ou muitos produtos. Um produto, ele é encomendado por nenhum ou por muitos clientes. Dessa relação N para N aqui, surgiu uma entidade encomenda. Então, essa entidade encomenda aqui, ela está aqui primeiro, porque eu preciso saber que dia que pediu, qual foi o valor que pediu, quanto que ele me pagou de antecipação. Esse é o motivo. A relação encomenda possui atributos, então vira uma entidade. Segundo motivo,
Existia aqui uma relação N para N, entre cliente e produto. Como é que eu resolvi? Criando uma nova entidade e relacionando essa nova entidade com o cliente, essa nova entidade com o produto. Agora, vocês já sabem como resolve relacionamentos N para N. Como que eu resolvo? Criando uma nova entidade e relacionando essa nova entidade com as duas que deram origem a ela. Vocês conseguiram perceber o trabalho que vocês vão ter? Que coisa legal. O que vai acontecer aqui, Roberto? Para resolver o N para N entre encomenda e produto, esse cara vai sumir, vai ter uma nova entidade aqui, e essa nova entidade que nós criarmos aqui, ela se relaciona com produto, ela se relaciona com encomenda. É isso aí, Rian. Vai dar dor no peito e vai dar dor na mão também, né? Ter que sair apagando e criando de novo. Ok? Então, é por isso que eu falei para vocês na semana passada, não, há 2 semanas atrás, que eu não ia cobrar de vocês naquele momento a resolução de relações N para N, porque é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais complexo, tá? Ô Guilherme, aguenta aí que eu já te falo, né, que você colocou a loja. Aguenta aí. Então, assim, o que eu estou comentando com vocês aqui é um passo à frente. Hoje, eu ainda não vou cobrá-los desse passo à frente, tá? Na semana que vem, sim. A partir da semana que vem, eu não aceito resoluções com cardinalidades N para N. Que aí vocês já vão ter um pouco mais de bagagem e vão conseguir resolver. Ok? Guilherme, Professor, oi, pode falar, Roberto. no caso, então, quando tiver cardinalidade mínima 1 para 1, também vai ter que fazer a mesma coisa? Não, 1 para 1 não. 1 para 1 você escolhe qual vai para onde. Aí é você mesmo, tá? Um Ah, para tá. um, tanto faz você pegar uma relação 1 para 1, vai lá, funcionário, diretor, né? Por exemplo. Tanto faz você pegar o ID do funcionário e mandar para o diretor, ou o ID do diretor mandar para o funcionário. Aí é você que escolhe, tá? Guilherme, você colocou loja, nada a ver, mais ou menos. É que teve alguém, eu não me lembro quem, que colocou lá que o cliente tem uma relação com o lojista, né? E aí depois o lojista tem com o produto. Né? O cliente, tava lá, cliente compra lojista. Eu fiquei pensando, né? Eu chego numa loja, tem uma prateleira com 5 ou 10 lojistas lá. Eu falo, quero esse aqui, o de verde. Né? Não. Cliente não compra lojista, cliente compra produto. Né? O lojista vende produto. Então, alguns cuidados que vocês têm que tomar. Mas voltando, Guilherme, você colocou a figura da loja, tá? Pode colocar a figura da loja? Pode, né? Posso aqui ter uma figura aqui chamada loja, né? Eu tenho um marketplace, eu tenho uma plataforma na internet onde eu tenho um shopping azul virtual, né? Onde as pessoas podem criar as suas lojas ali dentro, várias lojas. Os clientes entram, ele escolhe o produto, aí eu vou falar, olha, esse produto tem nessas lojas aqui, na A, B e na C. Qual você quer? Olha, na A custa 30, na B custa 28 e na C custa 25. Qual você quer? Então, se pensar dessa forma, eu tenho a figura da loja sim, não está no enunciado, mas eu poderia colocar, e eu teria uma relação possivelmente de loja com produto, porque aqui eu vou cadastrar os produtos daquela loja. Loja possui produtos, né? Aqui tudo bem.
Agora, você relacionar loja com cliente fica meio esquisito, né? Eu tenho uma relação do cliente com a loja, mas que produto que ele comprou naquela loja? Fica um troço meio solto. Então, é isso que não poderia, o Guilherme, ligar loja com cliente. Um cliente compra em nenhuma ou muitas lojas. Em uma loja compra nenhum ou muitos clientes. E aí, o que ele comprou? Quanto que ele pagou? Quanto que ele deu de entrada? Você não vai saber. Tá? Então, por isso que não faz muito sentido a gente ligar o cliente com a loja. Ah, mas eu tenho uma lista de clientes com loja. Liguei loja com produto ok, produto com cliente ok. Que aí vai surgir, seria importante ter colocado, Guilherme, a encomenda aqui no meio. Mas até vai, né? Se for loja com produto, tudo bem. Se for produto com cliente, tudo bem. Tá? Possivelmente, né? O que está acontecendo com os marketplaces hoje? Eu vou comprar na Americanas. Americanas tem muito disso. Você faz um pedido, que a gente poderia chamar aqui de encomenda. Ah, eu quero, né, sei lá, um liquidificador, eu quero um barbeador elétrico, eu quero uma caixa de som. Você coloca no pedido 3 itens. Aí a Americana já te fala, olha, os seus produtos podem ser entregues por parceiros diferentes. Por quê? Ele pega lá o barbeador, manda para a loja 1, ele pega o liquidificador, manda para a loja 2, e eu já esqueci qual era o terceiro item, o barbeador elétrico, a própria Americanas vende. Então, esse modelo aqui, ó, funciona. Se você ligar a loja com encomenda, o cliente vai ter que fazer uma encomenda, um pedido para cada loja diferente que ele comprar. Vai ficar meio ruim para o cliente. O que a Americanas assumiu? Faz tudo no meu marketplace e eu distribuo para as lojas que vendem. Ok? Tem algumas coisas que você compra que ele fala, olha, esse produto você pode comprar dessa loja com frete de tanto, dessa loja com frete de tanto. Qual você quer? Tá? É uma relação de loja-produto e tem aqui em algum lugar uma outra entidade que controla o frete. Tá? Mas essa resolução aqui não está errada também não. Ok? Uma loja possui muitos produtos, um produto em muita loja, muitos para muitos, vai criar uma entidade aqui no meio, que é o catálogo da loja, liga catálogo com produto, liga catálogo com loja, vida segue. Ok? Só que aí loja com catálogo vai dar muitos produtos, muitos para muitos, vai ter que criar uma outra entidade e nossa vida vai seguindo assim, até não ter relacionamento N para N. Tá? Gente, mais alguma pergunta com relação a esse segundo anunciado aqui? Olha só, vocês não tinham obrigação nenhuma com acerto, tá? O objetivo dessa atividade, 210322. O objetivo dessa atividade era vocês fazerem sozinhos, surgirem as dúvidas, e aí eu estar respondendo para vocês. Tá? Tanto que o peso disso lá na nota final, ele é muito pequeno, mas eu precisava saber como é que vocês estavam. Eu senti uma pergunta, catálogo não tinha anunciado, então você teria que imaginar, Guilherme, você teria que deduzir, porque eu falei ali que eu posso pagar, quer ver, ocasionalmente ocorre indisponibilidade de produtos por conta de apreensões. Caso o cliente procure um item disponível, ele pode encomendar pagando antecipadamente. O que você tinha que fazer, Guilherme? Como é que você ia controlar esse pagamento do cliente? Você ia colocar a informação do pagamento no cliente? Ia colocar a informação do pagamento no produto? Então, você tem razão, não estava explícito. E nem tudo vai estar explícito, tá? Vocês tinham um problema e precisavam resolver o problema. O que vocês teriam que fazer? Depois de pronto o modelo, ler de novo o enunciado e checar se tudo o que estava sendo pedido você tinha resolvido. Ok, Guilherme?
Não, o Mercado Livre tudo bem, né? Essa ideia da loja, ela é um acréscimo, né? Porque você colocou a loja, tá? Mas sempre que vocês olharem um enunciado, em qualquer projeto, tá? Quer seja de banco, quer seja de sistema, você tem que olhar a sua resolução e checar se a sua resolução respondeu aquilo que estava sendo pedido, ok? Então, fiquem muito à vontade, porque nem sempre tudo que tem que ser feito está no enunciado. Vocês se lembram que eu falei há 2 semanas atrás, né, que vocês começam respondendo coisinhas muito claras. Um autor escreve muitos livros. Um livro é escrito por pelo menos um autor. Tá ali, tá fechadinho, né? Esse aqui do Zeca, ele já está mais aberto. E agora, vocês devem ter folheado os nossos slides, né? Então, se vocês folhearam, e é por isso que eu falo que sempre piora, né? Então, a gente estava aqui, ó. Uma coisa que eu faço questão de colocar para vocês é assustá-los, né? Tenho certeza, quando vocês olharem esse enunciado desse tamanho, vocês pensaram, pronto, agora danou-se, né? Lá vem textão. Quando, na verdade, quando vocês leem o texto, tinha 2 elementos ali muito claros que eu queria. E aí vocês olham esse, tá maior. Quer dizer, tá mais difícil. E é legal fazer isso. E tem esse, tá maior ainda. E aí depois, tem esse, que tá maior e tá em inglês. Por quê? Para complicar a vida de vocês. Isso aí, Rian. Tá? Para quê? Para complicar a vida de vocês. Tá? Então vamos lá. Se não tiver nenhuma pergunta com relação ao 48, resolvemos o shopping azul. Oh yeah, é isso aí. Então a gente vai para o 49. Tá? São 20 horas. 49, a Dona Maria está vendendo bolos, quitutes e guloseimas. Não, Roberto, principalmente comigo, cara. Na minha disciplina. Não, Guilherme, não é assim. Mas na minha disciplina sempre piora, mas piora para uma coisa boa, né? Piora porque aí é mais conhecimento que vocês vão ter que executar, tá? É mais habilidade que vocês vão desenvolver, né? E eu já disse, né? Eu peço desculpas porque assim eu devo estar causando uma sensação horrível para Giovana. Mas Giovana, fica tranquila que vai piorar. Mentira, né? Mas assim, ó, Giovana, tranquilo, 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 irmão, tranquilo, né? As coisas elas são evolutivas. E como você tem alguns conceitos para ver, cair de paraquedas nessa aula de hoje dá aquele espanto, né? Mas você pode perceber que o pessoal está muito tranquilo aqui, assimilando o conteúdo, está todo mundo sobrevivendo, ninguém necessitando de nenhum tipo de auxílio mecânico, tá? A gente vai evoluir e nós vamos chegar todos no mesmo ponto, tá bom? É ótimo, né? Vai piorar, é ótimo. Auxílio mental? Pode ser, Zé Eduardo. Pode ser. Gente, vamos lá. A Dona Maria, ela tem uma loja, tá na moda agora, né? As senhoras fazerem bolos artesanais para vender. Então ela vende bolo doce, quitute e guloseima, né? Para fabricar os produtos, ela usa ingredientes, né? Um bolo utiliza vários ingredientes em dosagens diferentes. DM, quem que é DM? Dona Maria. Dona Maria tem um site onde seus clientes fazem suas encomendas e pagam com cartão de crédito, né? Os clientes da Dona Maria possuem uma pontuação, é um cartãozinho de fidelidade, né? A cada compra, a cada real comprado, ele ganha um ponto, tá? Para entregar as encomendas, Dona Maria usa um motoboy. Vida louca, né?
Quando eu montei isso aqui, gente, não tinha o iFood, né? Porque a Dona Maria podia vender pelo iFood. Vou atualizar aqui. Não vou não, agora não. Mas Dona Maria usa um serviço de entrega ou ela entrega pelo correio, imagina. Você compra um bolo dela hoje, daqui a uma semana você recebe, sossegado, não é? Vai estar, ó, né? Pois bem, vamos lá. Modelando. E como eu ia falando, né? Vai estar com fungos, alguns chamam de bolor também, né, Guilherme? Ou nem chega, o cara do correio abriu o pacote e comeu. Pode ser, de vez em quando, gente, agora parou, parece. Mas há um tempo atrás, né, os caras tiravam o que tinha dentro e colocavam tijolo. Aí você comprava um telefone e chegava um tijolo na sua casa. Pior ainda, né? Tinha uns caras do Mercado Livre que despachavam tijolo para você. Você pagou lá 100 conto e o cara te mandava um tijolo. Aí você juntava, é, você juntava e ia construir depois. Bom, gente, ah, deixa eu escolher alguém aqui da minha listinha. Valéria, aqui, ative operante. Ok, Valéria, quantos minutos para vocês resolverem esse aqui para mim? 10 minutos, ok. Então, 10 minutinhos. Em 10 minutos, eu monto a resolução junto com vocês, ok?
Muito bem, gente, vamos lá. Foi suficiente o tempo? Alguém não conseguiu terminar? Posso seguir com correção? Tá, vocês não conseguiram terminar ou não conseguiram entender? Não conseguiu terminar? Terminar? Tá. Vamos lá. Mais quantos minutos? 3? Não adianta eu sair corrigindo, né, sem vocês terminarem. 3 minutos, tá bom? 5, Guilherme? Vamos fechar em 4, vai. Ninguém paga nada pra ninguém. Vai lá. 4, tá bom? Tá, né? Então tá. Ok, mais 4 minutos. Deixa eu voltar o enunciado para cá, que eu já ia proceder à correção, mas vamos lá. Contando, mais 4 minutinhos. Quem já terminou, pega o próximo, ok? Vai adiantando, porque vai ter que fazer de qualquer jeito mesmo.
Vamos lá, não esqueci de vocês não, tá? Eu estava dando o tempo que o Guilherme tinha pedido. Eu não sou um cara tão mal assim. Ok, agora eu tirei já o enunciado, vamos para a resolução. Dona Maria é uma entidade? Possivelmente não. Se eu quisesse controlar a loja de doces, poderia colocar loja aqui, mas não é muito aquilo que eu estou precisando. Uma loja de venda de bolos, doces. Poxa, eu vou criar uma entidade chamada Bolo, né? Vocês sabem que a gente não cria entidade para um elemento de dado específico. A gente cria para um grupo, né? Então eu poderia criar uma entidade aqui, chamar isso aqui de produtos. E aí eu posso ter doce, posso ter bolo, posso ter salgado. Não importa o que ela resolva vender na loja dela. Para fabricar seus produtos, Dona Maria utiliza ingredientes. Então eu tenho outro item aqui, além de produto, né? Eu posso ter uma outra entidade aqui que eu chamo de ingredientes. E aí eu tenho uma relação de produto com ingredientes. Isso aí, Renan. Ligo o produto com ingrediente, né? Os produtos usam, consomem, né, ingredientes. Vou colocar aqui que é consumir. Uma relação consumir. Ingredientes são consumidos, no mínimo em nenhum, no máximo em muitos produtos, né? Por exemplo, farinha de trigo. Vários produtos diferentes vão consumir farinha de trigo, né? Por isso que é muitos. Um produto, ele consome no mínimo nenhum. Tem produto que não consome nenhum ingrediente? Tem os produtos que são eles próprios. Por exemplo, Coca-Cola, ela vende refrigerantes no seu estabelecimento ali. Vai consumir algum ingrediente para fazer a Coca? Não, ela não faz. Então é um produto que já vem pronto. Por isso que eu estou colocando aqui que consome nenhum ingrediente no mínimo. E no máximo, um produto pode consumir no máximo um bolo de novo. Eu não sou especialista em bolo, mas vai. Maisena, vai farinha de trigo, vai pó royal, vai leite, vão ovos, vai açúcar. Dependendo o sabor que você fizer, pode ir chocolate em pó, pode ir chocolate em barras, pode ir chocolate granulado, pode ir canela, pode ir, sabe, enfim, um monte de coisas. Tá? Então, muitos. Aqui tem um detalhe importante que eu não vou tratar hoje, né? Está falando ali no enunciado, ó, usa os ingredientes. Em um bolo utilizamos vários ingredientes com quantidades diferentes. Quantidades diferentes. A quantidade que consome de determinado ingrediente vai no produto? Não. A quantidade que consome de determinado ingrediente vai no ingrediente? Não. Porque bolos diferentes utilizam quantidades de ingrediente diferentes. Depende do tamanho da forma, pequena, média, grande, vai consumir um pouco mais de determinados ingredientes. Essa quantidade, ela deveria ir aqui, ó, no consumir. Mas o consumir é um relacionamento. Ele vai ter que se transformar numa entidade. Hoje, não. Semana que vem, sim. Porque nós temos aqui uma relação N para N, esse cara vai virar uma entidade aqui, e ele começa a ter atributos próprios. Hoje, N para N. Tá? Dona Maria possui um site onde seus clientes fazem as suas encomendas. Surgiu de novo aqui a figura do cliente. Onde os clientes fazem as suas encomendas. Aqui eu tenho uma relação de cliente com encomenda.
que eu vou chamar essa relação de fazer. Clientes fazem encomenda. Um cliente faz no mínimo nenhuma encomenda, um cliente faz no máximo muitas encomendas. Está aqui. Uma encomenda, ela é feita no mínimo por nenhum cliente? Eu posso ter uma encomenda que é de ninguém? Não. Uma encomenda ela é feita no mínimo por um cliente, uma encomenda é feita no máximo por muitos clientes. Não, também. Uma encomenda é de no máximo um cliente. Então, aqui. E aí vocês já sabem, né, que quando o cliente encomenda, ele encomenda algum produto. Então tem uma relação de produto com encomenda. Encomendas consomem, uma relação de consumir. Vou falar que é usar, vai? Para não ficar igual a outra. Encomendas usam produtos. Uma encomenda usa no mínimo nenhum produto. Eu posso ter encomenda sem produto? Não, tem que ter pelo menos um. E uma encomenda pode ter muitos produtos. Então, um ou muitos. Um produto ele pode ser usado no mínimo em nenhuma encomenda, um produto pode ser usado no máximo em muitas encomendas. Várias pessoas diferentes podem encomendar bolo de milho, né? Então, por isso que um produto, bolo de milho, pode ser usado em várias encomendas. Aqui. O que mais? Os clientes pagam com cartão de crédito. Onde vocês colocam a informação de cartão de crédito, hein? A gente poderia criar aqui uma entidade de pagamentos, né? Uma encomenda tem os seus pagamentos. E fazer uma relação de encomenda com pagamento. Ou eu poderia aqui na encomenda criar um atributo chamado forma de pagamento, data do pagamento, valor pago. Que aí eu não preciso criar uma nova entidade. A Dona Maria, possivelmente, ela não vai vender um bolo em 12 vezes. O negócio dela não é para isso. Mas ela pode vender, sei lá, para uma empresa, e a empresa pagar com boleto daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Se isso for verdade, aí vocês têm que ir lá e conversar com a Dona Maria para entender como é o negócio dela. Se ela vender com boleto, possivelmente eu preciso criar aqui a relação de encomenda com pagamentos ou boletos. Tá? Mas eu vou pensar simples hoje, tá? Eu não vou criar uma entidade para pagamento, porque eu estou imaginando que aqui está escrito que ela vende com cartão, então aqui dentro da encomenda, cliente realizam pagamentos de encomendas? Pode. Eu poderia ter o pagamento aqui, eu ligar cliente com pagamento e ligar o pagamento com a encomenda? Posso. Só que se eu já tenho uma relação de cliente com encomenda, eu não preciso ter uma relação de pagamento com cliente. Por quê? Vou colocar aqui só para ilustrar, tá? Depois eu apago se for ficar confuso. Pagamentos. Eu tenho uma relação de pagamento com a encomenda que foi feita. Se eu tenho isso aqui, Rian, uma relação de pagamento com encomenda, aqui na encomenda eu já sei quem que é o cliente, eu já sei quem pagou, tá? Se eu tenho uma relação de cliente com encomenda, eu consigo saber se ele pagou ou não, porque da encomenda eu venho aqui no pagamento. Então eu não preciso de uma relação de cliente com pagamento aqui. Ok? Mas hoje eu não quero complicar a vida de vocês, tá? Eu não vou colocar aqui pagamento. Poderia colocar? Poderia. Só que se eu colocar, eu tenho que colocar as cardinalidades corretas. Na resolução de hoje, eu preciso. No enunciado está falando que ela recebe com cartão. Eu posso colocar os dados do cartão aqui dentro. Eu estou simplificando o modelo. Tá? Os clientes da Dona Maria possuem uma pontuação de acordo com suas compras. R$ 1 de compra, 1 ponto. A pontuação, eu preciso criar uma entidade? Acho que não.
Rian, se cair na prova é necessário fazer a ligação? Cara, depende muito do enunciado. Se eu colocar aqui que a Dona Maria ela vende com boleto para empresas, cara, você vai ter que ter. Cartão de crédito, se você criar um campo aqui, me resolve o problema. O que eu olho na prova de vocês é como vocês resolveram, tá? De acordo com o conhecimento que a gente vem construindo ao longo das aulas. Tá? Então, assim, não é obrigatório, a menos que alguma coisa que eu coloque no enunciado obrigue ou nos leve a ter uma entidade para controlar pagamento. Tá? A pontuação. A pontuação, eu não preciso criar uma entidade para ter a pontuação. Eu posso simplesmente vir aqui, colocar um atributo aqui. Pontuação do cliente. Que aqui, conforme vai comprando, eu vou somando a pontuação dele. Ah, ele usou a pontuação para comprar um bolo. Eu venho aqui e diminuo. Problema. Se o cliente pedir um extrato dessa pontuação, quando que ele teve, quais foram as cargas que ele teve de pontuação, quais foram os usos que ele teve, dessa forma aqui não está certo. Eu preciso ter um extrato ligado, sei lá, à encomenda, que aí eu vou saber a cada dia a pontuação que foi acumulando. De uma maneira mais simples, seria colocar a pontuação dentro do cliente. Ah, Chicão, e aí? Depende do problema que você está resolvendo. Tá? Hoje, essa nossa resolução ela está simples. Eu procuro fazer o mais simples para não complicar a cabeça de vocês. Tá? Mas conforme o tempo vai passando, essa modelagem ela vai ficando maior. Ela vai recebendo mais elementos, mais controle. Tá? E a gente, dentro daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, a nossa solução tem que ser sempre o mais completa possível. Ok? Mas por enquanto a pontuação eu coloco aqui e o pagamento, né, só para ilustrar, eu vou colocar aqui, ó, como sendo atributos das entidades que nós já temos. Para entrega, Dona Maria utiliza um motoboy ou correios. Então, possivelmente, eu vou ter aqui uma entidade que eu vou chamar de motoboy e uma outra de correios? Não. Eu vou chamar isso aqui de transportadores. E aí eu vinculo transportador à encomenda. E aqui a ligação vai ser uma ligação de entregar. Transportadores entregam encomendas. Um transportador entrega no mínimo nenhuma, no máximo muitas encomendas, tá certo? Uma encomenda, ela é entregue no mínimo por nenhum, porque a Dona Maria está fazendo a encomenda ainda, está separando, ela não despachou ainda. E uma encomenda, ela é entregue no máximo por um transportador. Não, né? Manda uma caixa pelo correio e a outra o motoboy leva. Não faz sentido. Ou ele leva as duas caixas, ou as duas caixas vão pelo correio. Então, uma encomenda, ela é entregue no máximo por um transportador. Ok? Eu creio que eu resolvi o problema. O que eu falei para vocês? Depois de ter a resolução montada, volta para o enunciado. Dona Maria é uma loja. Eu vou criar a loja aqui? Posso criar, mas é da Dona Maria, da lojinha dela. Né? Eu preciso criar. Não é um marketplace da Dona Maria. Um portal de vendas da Dona Maria. Não é isso. Tá? Dona Maria possui uma loja de venda de bolos, doces, quitutes e guloseimas, que nós chamamos de produtos. Se vocês quiserem, eu tenho do grupo doce, eu tenho do grupo salgado, eu tenho do grupo bolos, eu tenho do grupo artigos para festa. Se eu quero classificar desse jeito, já estou extrapolando, tá? Não queria isso, não. Mas eu poderia colocar aqui, ó. Grupos, ou a gente, no site, a gente tem lá as categorias. Categoria: bolo confeitado, bolo simples, naked bolo ou naked cake.
Eu posso criar classificações ali, já que ela tem o site. Aí a pessoa fala, do grupo salgados, quais são os produtos do grupo salgado? Do grupo bolo simples ou bolo caseiro, quais são os itens? Bolos confeitados, quais são? Bolos para festa, quais são? Poderia criar essa classificação. E aí eu vincularia a categoria com produtos, tá? Mas eu não pedi. Se vocês quiserem começar a extrapolar, já pode, tá? Já pode melhorar, atender aquilo que eu peço e fazer algo mais. Por que eu fiz isso? Porque eu comecei no enunciado a ler bolo, doce, quitute e guloseima. Então, assim, são coisas diferentes. Eu optei por colocar a categoria aqui. Mas eu não pedi, não estava assim explícito que teria que ter categoria. Para fabricar seus produtos, que eu já chamei de produtos aqui, Dona Maria utiliza os ingredientes que eu coloquei aqui embaixo. Deu muitos para muitos, vocês já sabem que na semana que vem, isso aqui vira uma entidade, né? Os ingredientes do produto. Os ingredientes que são usados naquele produto. Dona Maria possui um site, eu vou ter uma entidade site? Não. Né? Para quê? Para guardar o URL do site? Acho que não faz sentido. Onde seus clientes, que nós colocamos aqui, fazem as suas encomendas, que está aqui. E a gente sabe que encomenda usa produto. Tá? E pagam com cartão de crédito. Vocês poderiam ter criado uma entidade de cartão de crédito. Mas eu falei que no modelo mais simples, eu coloco como sendo um atributo aqui, pagamento. Mas se vocês quiserem manter uma entidade aqui, cartão de crédito, tudo bem. Aí eu vou ter cartão de crédito vinculado à encomenda. Não está errado, tá? Os clientes da Ana Maria possuem uma pontuação, que eu joguei aqui no cliente a pontuação. Mas vocês já sabem, se eu quiser o histórico, dia a dia, ou compra a compra, quantos créditos que entraram, o dia que eu usei os créditos, quantos créditos saíram, eu preciso criar uma outra entidade, eu não consigo colocar ali. Ali não tem o histórico, tá? Para entregar, a Dona Maria utiliza de motoboy ou correios, que eu chamei aqui genericamente de transportadores, que entregam encomendas. Tá? Então essa, vou tirar a categoria daqui, para não confundir vocês. Essa seria a resolução desejada. Tá? Ponto de atenção, isso é proposital. Né? Nessa resolução, eu também estou falando de cliente encomenda, a mesma anterior. Só que nesse contexto, a resolução ficou um pouquinho diferente do que aquela anterior. Porque aqui o tipo de controle ele era diferente. Porque aqui eu tinha outros elementos. Aqui surgiu o transportador, que lá no Shopping Azul não tem. A pessoa vai pegar. Aqui surgiu os ingredientes, que nada mais é do que a composição do produto. Um produto é composto por outros produtos. E eu tenho produtos que não são compostos por nada. Então, apesar de ter os mesmos termos, a forma de resolver, exatamente, Roberto, a necessidade que eu tinha nesse contexto era outra. Então, a forma de resolver aqui, ela fica um pouco diferente. Tá? É por isso que eu não posso pegar um sistema que foi feito para uma bicicletaria e querer colocar numa loja de doce. Porque a forma de controlar é diferente. A menos que você tenha criado o sistema da bicicletaria com algumas características parametrizáveis, que elas são alteradas de acordo com o cliente. Ok? Então, hoje, né, meu objetivo foi corrigir aquela entrega anterior, acrescentar elementos novos, como eu falei da chave primária, né, exercitando aqui. A chave do produto vem para o ingrediente, porque o 1 máximo está em produtos e o 1 máximo está em produtos e o N máximo está em ingrediente. Ok? Sim ou não?
Não, Valéria, ok, não. Por que não, Valéria? Uai, É N, ó. então, isso que eu ia N falar. e N. Cuidado, né? De vez em quando o Chicão também é meio mentiroso, tá? Eu tento levar vocês ao erro. E é de propósito, ok? Então, às vezes é escrito uma coisa e eu falo outra. Isso é normal para ver como é que vocês estão. Mas sempre o 1 máximo leva a sua chave para o N. Nesse caso aqui de produto e ingrediente, vocês não conseguem fazer. Na semana que vem a gente resolve. No caso aqui de produto com encomenda, também não. Ó. N e N. Só que no caso de clientes com encomenda, já dá. O 1 máximo está no cliente, o N está na encomenda. A chave primária do cliente vem para a encomenda. E aqui também, ó, transportadores e encomendas. O 1 máximo está no transportador, o N máximo está na encomenda. Então, eu posso pegar a chave primária de transportador e levar para a encomenda. Mas vocês já sabem, essa relação usar e essa relação consumir, ela não vai poder ficar assim. Vamos ter que explodir, tá? Colocar mais elementos aqui. Só que isso na semana que vem, ok? Se ninguém tem nenhuma dúvida, né, boa noite a vocês, boa semana, né, e a gente continua modelando qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Boa noite, Bom? professor. Boa noite, Guilherme. Bom descanso, não, boa semana que está só começando para vocês. Valeu, Rian. Boa noite, Valéria. Professor, Pode falar. na atividade, nos modelos, né? Na primeira questão, você me deu 0,75, Tá, eu dou uma olhada lá e reviso, Roberto. tá? Obrigado por avisar. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor. Boa semana aí. A você também. Boa noite, Roberto. Já estou entrando lá para corrigir, tá? Ô, professor, também tive 0,75. Porém, Eu vou olhar também. escreveu Eu- duas. Tranquilo, eu olho lá, Tiago. Beleza? Valeu, Valeu, boa boa noite. noite. Mãe, isso aqui tá certo, Tiago. Deixa eu ver a do Roberto. A do Roberto tá errada mesmo.